Bom dia! Bom dia, Japão! Boa noite, Brasil! Olá, praticada! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à live da Twitch! Hoje, episódio número 11 do podcast Fala Pretty, com o nosso convidado especial, ele que veio lá do Japão. Dê 3 passos, sente na sua cadeirinha. Já trouxe a água aqui. Então, assim, ó, na edição... Aê, bom dia! Aê! Uhul! Hoje, o nosso tema do podcast, gente, é jogos que marcaram a minha infância e a sua também, né? A minha, a sua, a minha, a sua, a minha, a sua, a minha, a sua. É legal quando que a gente conversa um dia anterior, alguns dias antes, aí eu dou uma sugestão pra Preti. Falo tudo o que eu acho, e aí o título vira uma outra coisa. Como assim? Não foi isso que você falou? Olha, menino. Foi isso que ele falou, gente. Vamos falar sobre os jogos que marcaram na infância, as coisas que os jogos nos marcaram. Aí eu pensei nesse título, mas o pensamento não tá errado, né? Não tá errado. Então por que você escolheu esse tema? Não são jogos que marcaram, Não né? são? A nossa infância, a adolescência. Como não? Mas sim momentos específicos relacionados com jogos que marcaram a nossa infância. Pode não ser. Exatamente o jogo em si, Não, mas momentos. Mas é só um título. Tá É bom? só um título. É que é mais complexo, é mais complexos do que só jogos que marcaram a nossa infância. Vai além, entendeu? Mas quem vê vai clicar, vai gostar. Pode começar, Luga. O meu primeiro contato com o videogame eu lembro bem, mas bem mesmo, porque, bom, a gente já era uma época que a gente já estava em Marília, já tinha voltado do Ceará, estava em Marília, então a nossa situação financeira da minha família era ruim. Não tinha como ter videogame. Mas eu tinha um colega de escola, um amigo de escola, que depois eu reencontrei, inclusive, na minha adolescência, foi bem legal quando eu trabalhei de telemarketing, e ele tinha uma família estruturada. Então ele tinha dinheiro, o pai e a mãe não ricos, estavam bem Sim. financeiramente. Então ele tinha videogame, ele tinha um Atari. E aí ele me chamou pra ir na casa dele pra jogar. Foi a primeira vez que eu vi, acho que chama o jogo, talvez vocês não conheçam, né? O nome do jogo é Enduro, é um jogo de corrida. Tosco pra caramba se a gente for ver hoje, mas nossa, como eu fiquei maravilhado com a possibilidade de controlar... Nossa, vou espirrar. Saúde! Sabia que se você, quando tiver vontade de espirrar, de verdade funciona. Isso tem coisa na internet pra vocês pesquisarem. Aperta essa região aqui, ó. Aperta ela um pouquinho. Aí ele cancela. Um pouquinho não, pra mim tem que ser bem forte. Tem uma via aqui, alguma coisa, né? Algum você cancela canal aqui que separa o espirro. O espirro. Continua. Eu fui jogar o Enduro, então eu tenho esse primeiro momento, esse primeiro contato, pelo menos é o que eu me lembro, assim, com videogame. Eu não vou colocar aqueles minigames que você joga que tinha no... Apesar que eu acho que isso foi depois, né? Nossa, eu lembro que a minha avó... Foi depois. Quando era tipo Natal e Dia das Crianças, alguma coisa assim, ela tinha que dar... Ela tinha não, né? Mas ela gostava de dar presente para os netos. E todos os netos são muitos netos, viu, gente? Tipo, a minha família é tipo 30 primos, por aí. E daí quando ela ia dar, eu lembro que ela trazia vários desses minigames com 2, 3 joguinhos, né? Em um só. E era aqueles bem baratinhos, né? Não, o Uriel descreveu aí o Brick Game, esse ainda já tá evoluído, é antes disso. Um pequenininho, que se eu não me engano só tinha um jogo. E na tela já tinha o desenho, não é? Isso, era de carrinho também. Só que não era fluido, era por frames também, como é até hoje, só que a diferença é que não era 60 frames por segundo, né? Eram frames de animação de um carrinho, aí o carrinho ia descendo na estradinha. Sim. E você tinha que desviar pra poder não bater no carrinho. Então ele ia mexendo pra baixo os carrinhos e você ia ter que ir desviando. E a pista tinha aquela sensação que tava indo pro infinito, né? Mas era só ali na tela mesmo. Eu não sei o nome disso. Se eu achar a foto, eu posso postar lá depois. Enduro. O primeiro o jogo que eu joguei foi o Enduro e caramba, eu não lembro quanto tempo fiquei jogando, eu lembro que só da mãe dele brigando. Tinha muito disso nessa época, pra quem é velho, mais velho como a gente, deve lembrar que mães e pais falavam pra parar de jogar videogame que ia estragar a tela, a TV. Estragar a TV, ia estragar os olhos, ia estragar a coluna, ia estragar a unha do dedão do pé. Em 38 anos de existência, eu nunca vi uma tela estragada. Pessoalmente, eu já vi
vi pela internet, porque hoje você pode pesquisar, você vai encontrar. Mas pessoalmente eu nunca vi. Né? Fica muito tempo ligado. Nunca vi uma tela com pixel queimado por causa de videogame. Então, por causa de videogame não. Mas porque, tipo, bateu alguma coisa na tela, eu já vi. É só mais um exemplo do que a ignorância faz. Nossos pais repetiam coisas que eles nem sabiam se acontecia ou não. Não sabiam nem explicar o porquê que acontecia. Só falar, para jogar que vai estragar. Vai estragar por quê, mãe? Para de fazer pergunta, moleque. É sempre assim. Mas não é consegue explicar. Mas é só pra você parar de jogar e não porque realmente vai acontecer alguma coisa. É a mesma coisa do Yakult, que você só pode tomar um por dia. Porque se você tomar mais, vai fazer dor de barriga. Mas não é, porque o negócio é caro, entendeu? E daí, a mamãe, o papai, o vovô e a vovó, a titia, só queria que você bebesse um por dia, porque é caro o negócio. Então, tem isso também. Aí, depois disso, a única coisa que eu consigo lembrar, assim, que, nossa, pra mim era um desespero, porque a gente não teve videogame, né? Minha mãe não comprou videogame. E, às vezes, a gente ia pra casa das minhas primas, do meu tio, no caso, em Taubaté. Então, eu morava em Marília, tinha que ir de Marília até São Paulo, umas 5 horas, mais ou menos. Vou colocar 5 horas, tá? Pra facilitar a cálculo. 5 horas de carro até São Paulo. De São Paulo até Taubaté, 2 horas. Pra ver meu tio saindo de Marília, eram 7 horas. E aí, sendo uma família pobre, o carro não era nosso, era emprestado. Meus pais davam um jeito de emprestar o carro. Eu não sei 7 horas. Quem era o espírito bondoso que provavelmente vai pro céu pra emprestar carro. Pra viajar 7 horas com e criança dentro ainda. Com criança. Eu não sei quem são essas almas bondosas que emprestaram os carros pra família, porque era assim que a gente podia viajar. É que o meu pai, né, no caso o pai do meu irmão, ele era funileiro, então ele consertava carro. Então acho que tinha uma facilidade de negociar. Sim, tipo, eu conserto seu carro de graça, mas você me empresta o carro. Deve ter esses rolos aí, assim. Acho, sim. Mas não tenho certeza. Sim. Aí a gente ia lá e a minha prima, como meu tio, ele é descendente de japonês. Ele é japonês, né? Descendente de japonês, ele vinha pro Japão, as minhas primas tinham Super NES. Jesus! O ruim é que a gente visitava essas minhas primas, né, e o meu tio, era tipo igual Eclipse. Uma vez a cada 20 anos, 30 porque anos. 7 horas de viagem, né? Não ia nunca. E, nossa, eu viajei a hora que eu vi o Mario e um joguinho de luta de massinha. Acho que era Clay Fighter, que era isso. Clay Fighter meio, quarto, não lembro. E era um jogo da hora pra caramba. Então eu joguei muito. Nossa. Eu não sei que jogo que é esse, não. Clay Fighter 2,5 lá, o Rildo falando. Acho que é esse. Hoje eu acho meio tosco. Na época eu achava muito legal. Eu joguei bastante o Super Nintendo, já conheci o Super Nintendo. Então, vendo o Super Nintendo, eu queria um Super Nintendo. Só que aí, voltava da casa do meu tio, voltava pra realidade da bola fedorenta. Da minha família, que não tinha dinheiro, não tinha nada, e eu queria jogar e não tinha como. Então sempre ia na casa dos outros. Essa era a minha lembrança, né? Até eu ir na casa de um outro amigo que tinha um Mega Drive 3 e aí eu conheci Mortal Kombat. Foi aí que eu tive um contato primeiro com um jogo de luta da hora, e por isso que eu gosto mais de Mortal Kombat do que de Street Fighter. Você tinha medo do Mortal Kombat? Eu nunca tive... Depois... Porque arranca a pele e queimava, né? Aí só ficava caveira. Eu não sei qual foram as coisas que me influenciaram. Era meio forte quando eu era criança, eu acho. Mas eu nunca passei mal por isso de ver. Não, passar mal não, mas um negócio meio tipo... Ai, nossa. Não me causava nada, porque pra mim, assim, é bem simples separar. É tudo criado. Não é nada real. Eu não consigo falar assim, nossa, que estranho, tá arrancando o coração. Eu achava engraçado, porque às vezes arrancava a cabeça com o esqueleto todo. Isso. Você não tem como isso acontecer. Tirava o coração. O coração, e o cara ainda continua gritando, né? Sem o coração, como isso? Eu achava engraçado, na verdade. Ou então cortava a cabeça também. Sim, depois de um tempo, cabeça, né? Olha lá, o cara dá e o do espacate. Então, aí ele tem um Fatality, né, o Johnny Cage, que você, acho que isso deve ser no Mortal Kombat 2, se eu não estiver enganado, que você consegue arrancar 3 cabeças. Eu falei assim, da onde saem as outras 2? Você dá um Fatality, sem zoeira, acho que é no Mortal Kombat 2. Você consegue dar o Fatality com o Johnny Cage e arrancar 3 cabeças? Não tem como. Sair 3 cabeças igual o cara, só se fosse, tipo, o Ogre Mage, mas aí tem que ter mais um, né? Mas chegava a ser engraçado, mas eu lembro que no começo, a primeira vez que eu vi o Mortal Kombat, eu fiquei meio assim, meio violento isso aí, né? Eu gostava dos Fatalities. Eu acho que tem um que eu gravei até hoje, que se eu não tiver enganado, Sub-Zero. É pra frente, pra baixo, pra frente e soco.
soco baixo pra dar o gelinho. Acho, não tenho certeza. Eu gostava muito, esse foi marcante. Mas aí outra coisa que era marcante também é que como a gente queria muito videogame, minha mãe trabalhava numa floricultura, é tudo ligado, ó. Já falei da floricultura que minha mãe trabalhava. Vezes. E lá os donos eram também descendentes de japoneses. E o pai e a mãe, que são os mais idosos, eram os donos, eles tinham 2 filhos. Eu lembro o nome, mas eu acho melhor nunca tocar no nome, porque eu não sei se é muito legal falar, né? Mas eu consigo lembrar o nome deles, até chamava de tio, porque eles vieram pro Japão. Ficaram um tempo aqui também. Uhum. Eles voltaram pro Brasil e aí ele levou um Mega Drive na época, acho que era o Mega Drive 2. No fim de semana, outra alma bondosa, eu diria, porque imagina você, um adolescente, que ele era adolescente, ele veio pro Japão, trabalhou mais de 18, mas era adolescente ainda, voltou pro Brasil com videogame e emprestava esse videogame pra mim, pra família da minha mãe, no fim de semana, pra gente ficar com o videogame dele. Então eu ficava jogando o jogo de Fórmula 1 do Ayrton Senna, que eu achava da hora pra caramba, eu gostava pra caramba. Ele vai ter o quarto imobiliado dele. Tanto é que esse tio, que nem é tio, que só era filho do dono da floricultura, deu o Mortal Kombat 3 original pra gente. E a gente nem tinha 18 anos, tava na caixa, O quarto né? e a cozinha estão garantidos. Tudo Muito imobiliado. gente boa. Já vai ter um micro-ondas lá na cozinha. No Brasil, nessa parte, eu acho que... Eu não posso dizer que no Japão que se tem isso ou não, mas, né, fazendo um parênteses, isso no Brasil eu acho bem legal, porque quando você vê alguém, uma família com dificuldade, geralmente tem isso de ajudar. E eu não ficava pedindo vaquinha na internet, não, hein? Não ficava no Twitter. Pelo amor de Deus, internet, filho. me ajuda alguém, que eu não tenho dinheiro, no eu quero máximo um mandava videogame. carta pro Gugu e pro Faustão, né? A coisa simplesmente acontecia de coração, que pra mim tem um valor extremamente gigante. Então, vizinhos ajudavam, os amigos ajudavam. Uhum. Isso eu tô falando pra vocês em relação a jogos, né? Como a minha família passava bastante dificuldade, nossa, de família que deu cesta básica pra minha família não faz ideia. Deixa eu só agradecer aqui a Tats. Muito obrigada, Tats, novamente pela habitada. Ela perguntou assim, se a gente jogou o Alex Kidd. Eu joguei muito Alex Kidd, Tats. Joguei bastante. Me lembro muito bem do joguinho. Eu ficava girando lá no poste de luz lá. E ele tinha uma mãozona assim gigante quando dava o golpe lá. Eu nunca joguei o Alex Kidd porque eu tive pouco contato com o Master System. Pouco mesmo. Que nem você falou assim, né? Que você ia pra casa dos seus primos e tinha o Super NES, né? Uhum. O Super Nintendo, no caso. Eu tive vários primos, então são umas 5 famílias, mais ou menos, né? E cada um tinha um videogame. A minha casa eu lembro que era o Master System, aí na casa de um era o Super NES, na casa do outro era o Mega Drive, e assim vai. Aí foi evoluindo com o tempo e cada um tinha um. Eu só fui descobrir depois que no Brasil tinha uma pirataria incrível desses jogos, né? Porque, tipo, tinha o Master System, que era 8 bits, aí tinha já o Mega Drive e o Super NES, né? Sim. Que são 16 bits. As fitas eram diferentes, Aí, né? no Brasil, tem Dynavision, sei sim, lá, sim. tem outros nomes esquisitos aí também, que, tipo, foi um Ctrl-C, Ctrl-V na caruda, uma pirataria na caruda, por causa dos direitos. Aí tem umas coisas da época, eu falei assim, nossa, eu não fazia ideia. Eu falei assim, nossa, como tem videogame, né? Na verdade, era tudo mesmo. Mó pirataria era o negócio. Tudo cópia só, desde aquela época, tudo cópia mesmo. O Brasil fez escola, pirataria, o Brasil fez escola. Tem até faculdade. Rafael, obrigada pela habitada. E Tats, de novo, muito obrigada pela habitada aí. Obrigada pelo apoio, gente. Continuando aqui, então, o meu primeiro videogame me marcou, sabe por quê? Porque tinha que pôr um óculos, Logan. Você já viu? Master System, meu. A gente tinha que pôr um óculos e ele tinha uma arminha. Eu lembro, gente, desse jogo. Primeiro videogame que chegou em casa. Eu não entendia nada de videogame. Eu acho que meu irmão mais velho já tinha uma certa noção dessas coisas de videogame. Eu não entendia nada, nem sabia o que estava acontecendo. Eu sei que eu lembro as poucas memórias que eu tenho. Eu tava feliz, meu pai chegou com a caixa, aí ele desmontou a caixa, instalou tal na televisão, e aí ele foi experimentar pra mostrar como fazia. E ele ficou jogando um tempo, lógico, que ele se divertiu, É isso que eu ia falar, seu pai já pegou o videogame pra ele. Mas, gente, a gente colocava o óculos, aí tinha arminha e tinha que atirar nos bichinhos. Isso, jogo de atirar nos patos, é esse mesmo. E você só enxergava com óculos, se eu não me engano. Pode, olha só que e jogo aí você pra criança, isso é jogo pra criança. Nos patinhos, porque você era tipo caçador. E depois disso, na vida real, você saiu matando pato. Não, né, Logan? Igual do Hanzo, aquele vídeo do Hanzo, né?
Aquele jogou Master System, aquele carinha jogou Master System. Jogou muito Master System. Gente, era muito legal esse jogo. Nossa, eu joguei muito ele. E a gente brigava pra ver quem ia jogar, né? Porque 3 irmãos, né? Mais os 2 pais jovens, né? Que gostavam de jogos também. Mas, essa é a lembrança que eu tenho, Logan. Eu já tinha óculos naquela época. Então, tem coisas... Tinha bazuca, o Super Nintendo tinha uma bazuca. Eu nunca joguei, mas... Não, mas a bazuca veio bem depois, né? Sim, o Master System era antes, né? Quando minha mãe comprou o videogame, finalmente comprou o videogame, e eu fiquei mó feliz, mas eu já tive o contato com o Super NES. Aí minha mãe chegou em casa com o videogame. Juro pra vocês que... Então, é desse ponto que eu comentei com a Prit pra falar sobre esse assunto. Não dos jogos em si, mas das coisas que marcaram. Porque agora que eu vou falar é uma coisa que me marcou, que eu lembro, na época fazia sentido, que hoje eu me arrependo da minha reação. Minha mãe suando, meu pai também trabalhando para comprar o videogame, chegou em casa com o Mega Drive 3. Eu devo ter mostrado uma cara de decepção tremenda para eles. Porque eu não queria um Mega Drive. Eu queria um Super Nintendo com um Mario. Eu sabe lá Deus quem era Sonic, nem sabia. Quer dizer, eu tinha jogado, mas não achava tão legal que nem Mario. Sabia pouco, não tinha gravado que era Sonic. É um porquinho azul. E, nossa, eu devo ter mostrado aquela... Nossa, uma tristeza. E eu rasguei, na hora de abrir, eu queria abrir logo, eu rasguei a cara. Sabe que tem essas dobradinhas assim, tipo uma orelhinha que sai aqui, depois abre aqui? Sim, né? O negócio só pra complicar quando você vai abrir a caixa. E meu pai, não, pelo amor de Deus, o que tá fazendo? Aí ele foi me ajudar a abrir, eu lembro disso também. E aí tinha o Sonic 2, o cartucho do Sonic 2 com o Mega Drive 3. Então, eu arrependo da minha reação, porque eu coloquei pra jogar no início, meus pais chegaram do trabalho, então era no finalzinho da tarde. Ligou tudo tal, eu comecei a jogar. Aí minha mãe foi dormir, meu pai foi dormir, ela falou assim, não vai ficar jogando até tarde, né? Virei a madrugada... Deixaram você? Virei a madrugada jogando Sonic. Eu nem lembro se eu tinha aula ou não, se era fim de semana, eu acho que não, que minha mãe já devia suspeitar que ia dar merda. E eu fiquei jogando, eu tava quase zerando o Sonic 2, porque na época, hoje em dia é um mundo completamente fácil pra quem joga videogame. Não precisa nem... Tem save, checkpoint aqui, ó. Não precisa nem clicar no Você save. dá 2 passos, checkpoint. 2 passos, checkpoint. Abriu morreu, a porta, checkpoint. Voltou um passo pra trás. É horrível de quão fáceis são os jogos hoje. Antigamente não tinha save, não tinha checkpoint, e você tinha continue life. Perdeu os life, perdeu o continue... Dane-se, jogue tudo de novo. É isso que você tem que fazer. Não, dependendo do jogo, ainda tinha um savezinho ainda, né? Tipo, o Mario ainda dava pra guardar na fita. O Mario até tinha, fita, mas né? o Sonic não tinha. Não, vários jogos não tinham, mas alguns ainda tinha, né? E eu tava eu não sei se vocês conhecem o jogo, pra falar o nome da fase, mas eu lembro o nome da fase. É Mystic Cave 2. Ela tem 3. É uma das únicas fases do Sonic que tinha 3 etapas, que normalmente é 1 e 2, né? Eu tava tentando lembrar, Hilltop, né? A primeira acho que é Hilltop 1 e 2 e por aí vai até chegar lá no final. E aí eu tava na Mystic Cave 2 e tava próximo de zerar o jogo. Minha mãe acordou pé da vida, dando um maior esporro, falando que ia quebrar o videogame, não desligar se não fosse dormir. Vou quebrar esse videogame na tua cabeça. Eu que comprei. Então, eu que comprei, eu vou quebrar esse negócio. Vai dormir. Nossa Senhora. Meu Deus. Nossa, minha mãe, eu não lembro da minha mãe, eu lembro a imagem de um capeta. Porque eu lembro do fogo em volta. O fogo em volta, pegando fogo, cuspindo fogo, parecendo o Fatalis. E a música também. Também lembro da medo. A música do David Joe. Medo pra caramba da minha mãe. E essa é uma coisa que marcou bastante. Eu fui zerar esse jogo muito depois, porque era extremamente cansativo. Tipo, eu tô jogando, demorando, hora do almoço. Pelo amor de Deus, ninguém desliga o videogame, tá pausado e eu tô jogando. Não desliga o videogame. E o negócio quente. Ficava quente pra caramba, antigamente. Muito. Principalmente a TV também, né? Então, acho que é por isso que falavam que quebravam ou queimavam a TV. Mas no meu caso, na minha TV, nunca aconteceu nada. Né? Por isso que eu digo que visualmente eu nunca vi, mas se vocês procurarem na internet TV de tubo que ficou marcada porque ficou com uma imagem estática ligada, existe. Existe isso não podia, né? Deixar parado. Então o pause, você deixar o jogo pausado por muito tempo... Deixava o jogo pausado e desligava a TV, eu lembro que a gente fazia isso. Sim, e isso poderia dar o problema, mas você só jogar e tá sempre mudando a tela, né, os pixels, isso não causaria problema. Mas quem disse que os pais sabiam explicar, olha, o problema é o pixel parado, filho, sabe? Todos aqui, são vários pixels. Pixel é um quadradinho pequenininho. Não se falava pixel, Aí está!
apagar as cores tudo aí. Queimar a TV, vai queimar a TV. Pixel não, antigamente, Não, né? Nem sabia o que era isso. Pixel, o que é? Pra comer, sabe? Quando você deixa curtindo lá o pepino, é pixel. Deve ser Aquilo que isso. vem dentro do lanche do McDonald's. É pixel. O pixel. Vai querer com pixel ou sem pixel? Uma pixel? Uma coisa que eu lembrei agora, falando que as televisões queimavam, é que a gente pegava o Play 1. Play 1, viu, gente? A gente tá no Play 5 já, né? A gente pegava o Play 1 e ele esquentava tanto. Tipo, era um videogame super bom, gente. Mas talvez ele não aguentasse a geração da época, né? Ele foi feito, assim, ele revolucionou muita coisa. Foi o primeiro, né? Então, faltava muita coisa ali, né? E faltava, principalmente, um ventilador pra tirar o calor daquele videogame. Como aquele videogame esquentava? Eu lembro que a gente tinha que fazer, tipo assim, ó, gente, ó, o videogame aqui, imagina o videogame aqui. Aí, o que a gente tinha que fazer? Tinha que pegar ele, virar assim, ó, equilibrá-lo. Se não desse, aí você colocava algumas coisas do lado, uns livros lá, alguma coisa pra equilibrar ele assim, e colocava o ventilador virado pra ele continuar rodando. Se não, meu, já era. É que dava o Brasil pau toda também, hora. O Brasil é um país muito quente, né? Sim, sim. Não, mas de também... modo geral. Talvez não fizeram pensando no Brasil. Não, mas também videogame do lado da TV. Aí a TV é quente, aí geralmente TV do lado do fica fogão. onde? É, não, do lado da janela, né? Ali no calor, né? No sol. Mas aquele videogame esquentava muito. Muito. Nessa época do Play, tinha aquela conversa de virar ele de ponta cabeça pra funcionar. E o pior de tudo é que funcionava, né? Então, mas por causa disso, porque esfriava a parte de baixo. Eu não sei não, hein? Pelo menos em casa, a gente tinha que deixar ele de lado. E daí fazer o ventilador bem embaixo dele ali. Ó, Teve pra várias esfriar. gambiarras pra funcionar, né? A gente também não tinha informação e ia com o que o vizinho falava, o amigo falava, né? Era difícil achar informação, né? Então, onde é que eu tava? Tava no Mega Drive, né? Acho que essa é... O Logo quer contar todas as histórias dos É videogames porque tem dele. Vai. bastante, né? Uhum. E eu gostava de jogar muito fliperama também. Hoje em dia, acho que vocês nem sabem o que é isso, ou o quão Fliperama. gostoso é jogar um fliperama. Não, o pessoal deve saber, sim. Mas não tem tanto como antigamente, né? Isso é verdade, né, gente? A última vez que a gente visitou o Brasil... Não, a primeira vez que a gente foi até, né? Em 2008. Não, 2013. 2013. A primeira vez que a gente foi pro Brasil, 2013, eu lembro que a gente foi procurar, né, fliperama, né? A gente foi no shopping também pra ver a parte de jogos ali. Não tem mais, né, gente? Não tem mais. Virou uma coisa retrô mesmo, né, fliperama. Poxa, era legal porque às vezes você tava jogando um jogo de luta e chegava alguém e não falava nada. Aqui no Japão tem a parte da educação, que é completamente diferente do Brasil. Quando uma pessoa vai jogar contra você, a pessoa pergunta se pode ou se tudo bem. Ela fala alguma coisa. E no Brasil eu lembro que a pessoa entrava pra provar que era melhor do que você. Então já entrava com pose. Estava lá jogando um joguinho de luta, tal, o Street, o Mortal, chegava o cara, colocava a ficha, falava nada. Só pra te tirar a ficha, só pra dar uma de Olha, uma palavra que eu não vou falar. deixa eu contar então aqui os episódios aqui da minha experiência no fliperama. Eu acompanhava muito meu irmão no fliperama. Eu não ia sozinha, né, gente? Eu era menina, eu era muito nova. E o meu irmão mais velho, ele ia bastante. Então eu ia junto com ele, né? E eu aprendi a jogar no fliperama com ele. Ele me ensinou. Tipo assim, os primeiros... Lembra do The King? The King em 97, acho que foi. 90... The King era bom, hein? 95 ou era 97? O primeiro que eu vi, não me lembro muito bem, mas eu lembro que eu via muito meu irmão jogando, e daí eu queria jogar. Aí, os primeiros trios, que era contra, né? Os primeiros eram mais fáceis, então ele deixava eu pegar um personagem e jogar pelo menos uma luta com os primeiros trios, e daí eu fui aprendendo aos poucos, até eu começar a jogar sozinha. Só que ele sempre tava junto, meu irmão, sempre. E daí, quando eu ia jogar, você falou desse negócio de entrar contra, né? Sempre tinha um marmanjão que ia lá e... com certeza, mulher... Pra me tirar. E eu sempre fui muito pequena, então eu era muito nova e, tipo, eu não sabia jogar direito. Igual eu tava aquela menina. aprendendo. Aquela cara da menina do filme que a gente tá assistindo. Você não cansa. Parece que... Depois assiste Scott Pilgrim, tem uma menina... Nada a ver o filme, gente. Uma menina baterista. Nada a ver. Que é essa imagem que me veio na cabeça agora. Tá na Netflix. É uma japinha baterista pequena. Era a cara da Prince, certeza. Daí, chegava todos os caras lá pra me tirar. Na hora que o cara já colocava a ficha, meu irmão. Dá licença. E meu irmão jogava bem, viu, gente? Isso não é legal nada, também. Não. Aí ele tirava todos os caras lá e eu continuava jogando depois, né? Isso é legal pra caramba. Tem uma coisa pra eu contar, eu não vi, mas eu também não duvido, porque o Gilberto, que é um amigo meu, ele que conta essa história do irmão dele. Então é uma coisa bem próxima. O Gilberto, ele também jogava bastante fliperama. O Gilberto é um cara
bom, mas bom de Guile, que dá raiva. Você jogar contra ele era complicado. A única vez que eu ganhei do Gilberto contra o Guile dele foi quando eu falei pra ele assim, um dia que sair os caras do The King contra do Street, aí a gente vê quem que é melhor, porque eu jogava mais o The King e o Mortal Kombat, e o Street eu era muito ruim. E não existia o Marvel vs Capcom, nada a ver com o que eu ia falar agora. É o SNK vs Capcom. Não existia esse jogo ainda. E eu ficava falando pra ele, o dia que sair, não vai sair, mas o dia que sair a gente joga. E saiu Capcom vs SNK. E aí a gente foi tirar um fight. Aí eu ganhei, porque não tem a esquiva. No Street Fighter, então ele não sabia lidar com a esquiva. Ele dava os poderes, eu só passava e pegava. Então foi fácil. Aí ele falou assim, não, pô, tem que treinar agora por causa da esquiva que foi adicionada. Senão, beleza, pode treinar. Mas eu tinha uma vantagem ao meu favor, por isso que eu ganhei dele. E tem os especiais, né? No Street antigo não tinha especial. Então, tem várias coisas diferentes. Mas voltando na história, Gilberto era muito bom de Guile. Só que eu acho que nessa época do fliperama, eu acho que ele não deveria ser, porque eu não lembro exatamente como explicar, mas é que me marcou na memória o que ele contou. Ele falou assim que ele tava jogando, aí chegou esse tipo de gente também pra chegar e tirar e fazer ele perder a ficha, e o irmão dele tava lá. E quem ensinou ele a jogar de Guile foi o irmão dele. Só que o irmão dele jogava assim, com a mão aqui no manche e essa mão no botão, invertido. Foi lá e tirou o cara. Eu queria ver isso, eu queria simplesmente ver isso, porque o cara botar uma banca, aí chega um cara que joga com a mão invertida, é tipo o cara jogando com o pé no negócio. Não. Eu vi muita gente já jogando assim. Assim? Já? Quem que joga assim? Eu vi muita gente já jogando assim, Loga. É que você é menino do interior, né? Então... Louco. Tem alguém na live que joga assim? Menino do interior. Fliperama? Se alguém souber o que é fliperama... Vai que não sabe, né? Alguém aí sabe o que é fliperama, gente? Então, aí depois você tem que saber que tem gente que joga assim. Então, é porque lá em Marília também não tinha muito fliperama, né? Você fala assim, vamos lá jogar no fliperama. Era um fliperama no shopping, o único shopping da cidade. Então, você sabia onde era. Não tinha muito pra jogar. Mas é a história que me marcou. Eu não vi, tá? Pessoalmente, eu não vi, mas não duvido também, porque o Gilberto não é esse tipo de pessoa que conta lorota. Nunca foi, né? Depois, eu acho que eu tive um salto de jogos, porque eu não lembro de ter jogado o Saturno, por exemplo. Mas eu joguei bastante o Play. Tem uma coisa que me marcou, que a gente ia numa locadora. Aí chegou a época das locadoras, né? A gente ia muito na locadora. Gente, o Play era legal, né? Game Shark. Muito. Eu não joguei muito com Game Shark, mas eu sabia da existência e usei poucas vezes. Mas começou aí, não foi? Foi no Play foi, 1, né? no Game grande, Shark. não no pequenininho, que você colocava atrás ali uma caixinha. Não sei. Eu sei que tinha o Game Shark lá. Pra mexer no código, né? Pra ficar com munição infinita, life, infinita, essas coisas todas. Você podia mexer no código do jogo, né? Mas eu não usei muito, não. Na locadora tinha. E tem coisas que aconteceram no Play, porque aí era outro mundo, né? Tudo 3D. E eu consegui, jogando esses jogos de luta, era X-Men versus Street Fighter, que eu tava jogando. Achava da hora pra caramba jogar com o Wolverine, com o Homem-Aranha. E caramba, o Hadouken do Ryu pegava a tela inteira, né? Era o Shinku Hadouken. Mas aí já tinha os especiais, né? Você chamava o seu trio pra dar o especial em todo mundo, né? Nossa, era uma apelação do caramba. Era legal, esse jogo era legal pra caramba. O que me marcou, além do jogo ser bom, porque tinha a fala do Homem-Aranha. Do X-Men que falava... Sim. Nem sabia o que ele falava, era isso, não era? Era. A gente nunca entendia o que os personagens falavam, né? Olha, eu lembrei, sabe, desses joguinhos de luta. Eu lembro que toda vez que tinha festa na casa da minha avó, era reunião de família, essas coisas, acho que pelo menos uma vez por mês ela fazia alguma janta, alguma coisa especial. Natal, essas coisas, tudo era na casa da minha avó. E meus primos moravam lá junto, né? Daí eles tinham o Super Nintendo e eles tinham o Street Fighter. E eu lembro que aí a criançada se juntava lá pra jogar Street Fighter. E eu não tinha o Super Nintendo ainda, então não sabia de nada de jogo de luta. Eu ainda tava lá na pistolinha do patinho, lá no Master System. Aí, todo mundo queria jogar. Só que daí, meu primo mais velho, que já sabia combo, não sei o que, Hadouken, meia lua pra trás, pra frente, e Shoryuken, não sei o que, não ia ter graça jogar com a criançada, né? Aí ficava, tipo, todo mundo contra o meu primo mais velho que sabia jogar, né? Todo mundo ali, as criançadas, os menorzinhos, trocando tudo controle, porque morria, trocava com passo controle, morria, passo controle, e meu primo mais velho ali. Aí a gente ficava, pega aquele lá que faz isso, pega aquele que faz isso. Aí eu pegava o quê? A Chun-Li. E os outros pegavam a Honda, que só ficava tchó. E a Chun-Li lá com os pezinhos. Que era um golpe só, né? Era, vai, aperta rapidão o botão, vai.
Aí meu primo ficava de longe ali. Hadouken, Hadouken. Aí ferrou, a gente não sabia tirar meu primo, gente. Aí meu avô chegava. É pra Naruto, Naruto. É Ronaldo, né? Naruto, Naruto. É pra todo mundo, Naruto. Explica direitinho, não é Naruto, tá? É Ronaruto. É que meu avô não sabia pronunciar muito bem o português, né, gente? Então, era Ronaruto, né, ele falava. Então, pra abreviar, ele só chamava de Naruto. Naruto. Foi aí que surgiu o Naruto. desenho, inclusive. Foi a partir desse nome que surgiu o Naruto. É daí, vocês não Meu fazem primo ideia. já era o Naruto. É, Naruto. Naruto, Naruto. Antes do desenho aí, ó. Era complicado no meu Um monte avô, de né? poser que fala que gosta Não, do Naruto, a gente já tinha um em casa, um ninja em casa. Primo ainda. Era muito engraçado. Vai, aperta rapidão, Pri. Aperta, Pri. Vai. Hadouken, Hadouken. Ah! Meu Deus, meu primo é muito bom. Ele só dava Hadouken, né? Esse jogo do X-Men vs Street Fighter, por não saber jogar também, eu só ficava esfregando a mão, as duas mãos, assim, né? No digital, no pad, que não tinha analógico na época ainda, se eu não estiver enganado, Não no tinha, controle, não no tinha. pad e nos botões pra dar os golpes. Na camiseta, debaixo da camiseta. Esse jogo me marcou porque eu luxei os dois pulsos. Depois, no dia seguinte, eu não conseguia mexer os pulsos. Porque não é deslocar. Eu falo deslocar porque é mais fácil falar, mas eu luxei os dois pulsos, então eles ficaram travados. Dessa idiotice que eu fiquei fazendo no controle o dia inteiro também, né? Tava lá na locadora jogando. No outro dia, a mão parada, morta, não conseguia mexer. Mas depois ficou normal. Sabe, né? O que fez? Ficou um tempo ruim de ter o pulso, de às vezes danificar o pulso facilmente por causa disso. Idiota. Como é engraçado, né, ter essas coisas que os jogos marcaram, né? Eu lembro que tinha um jogo chamado Double Dragon. Não sei se alguém aí no chat, Saiu alguém que tá novo ouvindo dele. esse podcast, já jogou Double Dragon, ó, antigo. Aí é dois personagens, se eu não me engano, e eles têm que fazer alguma coisa lá de salvar. Bom, são os heróis da história. E aí eu lembro que na última fase, Logan, a última fase era super difícil, super difícil. Então o que você fazia? Você ia lá e destravava o easter egg. Você chegava na ponta de um lugar lá e pulava e dava voadora. Pulava e dava voadora. Pulava e dava voadora. Mais de 100 vezes, e daí destravava 100, 300, alguma coisa assim, gente. Meu Era uma Deus do contagem, era uma contagem gigante, e daí você ficava, acho que invencível, alguma coisa acontecia no jogo, e eu lembro que toda vez a gente chegava lá, e ficava lá primaiada toda, 1, 2, 3, 4, 5, até dar o número, e daí a gente ia pra frente. É, porque era muito difícil. Alguém aí lembra disso, eu não gente? consigo imaginar era verdade, isso. não era? É coisa da minha cabeça, eu não sei. Me marcou, isso me marcou. Vendo hoje em dia internet, essas coisas, e ver que a vida parece um checklist, né? Já assistiu esse filme? Não importa se assistiu em 3 vezes a velocidade, já jogou esse jogo? Não importa que você só jogou, sei lá, no Easy e correu e não pegou nada, nem leu a história, só terminou o jogo. A vida parece um checklist hoje, né? Sim, é. Eu não consigo imaginar alguém parar e falar assim, não, tem um negócio que você tem que fazer 100 vezes. Não. Fazer 100 vezes? Pular e dar um só? Não, troca o jogo. Já disse que eu terminei ele, inclusive. Marca aí. Terminei, Double Dragon. Eu acho que é muito assim, eu não consigo conceber mais essas coisas em jogos, essa dificuldade, porque tinha bastante mesmo assim. Tinha. E o Mario, que pra você liberar a fase da estrela, você lembra da fase da estrela Eu do não lembro Mario? como libera ela, mas Você a gente já tinha que liberou. pegar você tinha que pegar, não. Você tinha que subir o pé de feijão lá escondido. E daí, depois que você liberava toda a fase da estrela, todas as fases, se você, passasse pela fase da estrela, todo o mundo do Mario ficava de outra cor, as coisas mudavam, né? Nossa, gente, era muito legal. E só que era super difícil fazer as fases da estrela, né? Depois que você pegava o jeito, tudo bem. Mas nas primeiras vezes que a gente chegava lá, eu lembro que era super difícil. Nossa, muitos jogos eu queria fazer as coisas pra poder liberar, pra conhecer mais o jogo também e poder liberar, que nem pegar o Hank e o Tofu no Resident Evil 2. Você tinha que virar no mínimo 6 vezes. Lado 1, lado 2, lado 1, lado 2. Aí liberava o personagem. 6 vezes, fazer isso, 6 zeradas, aí liberava os personagens. Caramba, e fazia isso de boa. Não, hoje parece que é só um só e já passa pro próximo. Por isso que eu acho que tem uma reclamação até recorrente atualmente de falar assim, nossa, mas o jogo só tem 2 horas. Mas é que é pra você jogar de novo.
em 1 hora você não consegue tudo que o jogo te dá. Ou é pra você jogar direito, né, no caso, né? E não pra sair correndo, né? Pra você jogar direito. Tipo, fazer os puzzles, pegar as coisas que tem diferente, parar na loja, olhar, ver se você quer comprar alguma arma ou não, né? E não pra você sair correndo, né? Eu acho que, o primeiro Resident Evil 8 que eu joguei, a primeira vez, acho que eu virei em 12 horas. Depois eu zerei em 8, depois em 6, depois a última vez eu zerei em 2 horas. E eu joguei nos outros modos. E eu ainda não terminei de pegar tudo. E eu acho o jogo divertido pra caramba. Ainda quero jogar mais um pouco pra terminar. Só dei uma pausa porque eu tô jogando Monster Hunter com Caprice. Mas o Resident Evil 8 tem esse sistema de jogar várias vezes. E isso eu acho da hora. É Mil e hoje tá perguntando qual jogo vocês zeraram mais de uma vez. É legal pra falar. Isso é uma coisa que marca. E eu já comentei, inclusive, nas minhas lives. O que eu mais zerei foi o Resident Evil 2, o original, não o remake. Acho que eu zerei ele mais de 30 vezes. Como depois eu voltei a jogar um pouco na live, deve ter umas 35, 36, talvez perto de umas 40, porque eu joguei mais vezes depois da época que eu joguei muitas vezes. Não foi tipo esses joguinhos tipo Sonic, esses assim, que você zerou mais de uma vez? Eu zerei mais de uma vez. Eu tenho quase certeza que o que eu mais zerei na minha vida toda foi o Super Mario. Tenho quase certeza, Super Mario Bros. Quase certeza. O primeiro que aparece o Yoshi, gente, é esse. O que eu falei da fase da estrela e tal. Mario World. O Super Mario World é isso, o Super Mario World, Super Mario World. É onde aparece o Yoshi. Acho que é o primeiro Super Mario onde aparece o Yoshi. Que você pode jogar tanto com o Mario e o Luigi, mas daí acho que outros também davam, né? Tanto o Mario e o Luigi. Dava. Era o Mario e o Mario Verde. Tá, no World virou o Mario e o Luigi, mas se eu não me engano é o primeiro Mario que aparece o Yoshi. Era legal o Yoshi azul, que dava pra voar, né? Eu gostava dele. Isso. Tenho quase certeza que esse foi o jogo que eu mais zerei, gente. Mas zerou quantas época... vezes? Tem que lembrar. Eu já não sei, porque na época não tinha, né, gente, outros jogos assim, não era igual o celular, deixa eu ver o que eu vou jogar, grátis, uma chuva de jogos assim, que você não consegue nem respirar, né, Steam, deixa eu ver o que eu vou jogar, grátis, onde você vai tem jogo de graça. Sem zoeira desse negócio de jogo gratuito, né? E como a gente não dá valor quando as coisas são gratuitas. Eu tava comentando com a Prit. Eu sei que hoje em dia muda a posição que eu tô, né? Quando eu era criança, eu dependia do dinheiro dos meus pais. Hoje eu pago as minhas coisas. Então tem essa diferença. Mas eu faço um registro de todos os jogos que eu tenho. Inclusive agora os gratuitos que eu vou ganhando. Eu cheguei a comentar com a Prit, falei assim, nossa, cansa um pouco ficar registrando esses jogos chatos que dão gratuito só pra deixar registrado, pra saber que eu tenho esse jogo. Principalmente da Twitch. Dá bastante joguinho que parece jogo de celular. E aí eu fico registrando, mas eu nunca vou jogar. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque o joguinho é meio feinho, sim. Eu não curto, não é o tipo de jogo que eu quero. E tá aí, gratuito. Tem vários que eu pego aí também na Steam aí. O nosso bot avisa, mas eu só pego mesmo. Então, que nesse jogo de corrida que saiu agora pela Epic, Chase Turbo, alguma coisa assim. Chase alguma coisa Turbo, acho que é isso. Desculpa. E é pra ter a nostalgia dos jogos antigos, né? Como OutRun, Top Gear. Penso comigo, de verdade, se for pela nostalgia, eu jogo esses jogos mesmo porque eu lembro da música. Top Gear chega a arrepiar. Não é o jogo de corrida. Uhum. Não é o carrinho em si que é legal. É a música e o contexto. Como que é a música? Por aí, ó. É o contexto que é legal. E não o jogo em si. Aí você vai jogar esse Chase e se ele não tiver algo que marca... Não é igual, por exemplo, a gente tava falando do Alex Kidd. O Alex Kidd é legal, é pra quem jogou na época. Sim, hoje o negócio... Aí deve ser uma nostalgia. É um perrengue hoje. Jogar o remake lá que fizeram. E deve ser nostálgico pra caramba pra quem gosta. Eu entendo isso. Assim como quando eu vi o Street of Rage refeito, que é o 4 que eu comprei... Caramba, que nostalgia da hora. Só que aí eu, que nunca joguei o Alex Kidd, fui ver o Alex Kidd e falar com a Prit, eu falei assim, o jogo não tem sentido. Tem um carrinho, um fusquinha que é menor do que a cabeça do personagem. Aí ele personagem dá uma mão nada a ver. Aí ele escorrega e tem moeda. Ele fala assim, parece que o japonês estava do lado e ele foi contratado para concordar com quem estava desenvolvendo. Aí tava o cara desenvolvendo e falou assim, o que você acha de colocar um carrinho pequenininho ali no meio? É bom. E que se colocar um soco à mão fica gigante? Vai ficar bom. E se colocar esse avião aqui menor do que o carro, vai ficar bom também.
Só isso que o cara foi falando, porque não é possível um cara, não tem ninguém que fala assim, olha, tá meio estranho, não tá fazendo muito sentido, você tá com alucinógenos fazendo esse jogo? É só zoeira, tá, pessoal? Quem gosta, gosta, é só brincadeira, não tem nada contra o jogo, se você se diverte, brinca, se divirte e brinca com o jogo, é só uma coisa que não me marcou. Se alguém zoasse, por exemplo, o Sonic na época, quando eu era adolescente, eu ficaria bravo, inclusive. Hoje tá tudo bem, pode zoar, não tem problema. É opinião, mas se você for opinião, né? parar pra pensar, Mario é uma viagem total, né? Com certeza, é por isso que eu tô zoando. O Mario também, a pessoa tá Mario é o que mais viaja, né? você é um encanador italiano que monta num cavalinho que parece um dinossauro. Também tava com... Aí tem que bater nas tartarugas e jogar ela nos inimigos. Loucaço. Pegar moeda pra nada, porque você não compra nada, gente. No Super Mario World você não compra nada com as Tava moedas. ensinando No máximo você a poupar. junta... Não, no máximo você junta várias pra ganhar vida. Então, o significado é que se você tiver um dinheirinho guardado, você vai ter uma qualidade de vida. Qualidade de vida! Qualidade de vida. Qualidade de vida, Não que era isso gente. mesmo? É do sanduíche X, né? Sanduíche X, coitada, né? É interessante isso, o que marca, né? Então, por exemplo, se eu falar pra vocês, poxa, joga o Resident Evil 2, o original, que é legal. Não vai ser legal pra vocês, eu tenho quase certeza. Não tem como ser. Porque não fez parte da época quando ele lançou. Porque a gente via esses gráficos, assim como o Alex Kidd, assim como o Sonic, a gente olhava e falava assim, nossa, que incrível. Mas, Na época. quero deixar aqui registrado, como já falei nas minhas lives também, quando fazia live, a pessoa que mais zerou game que eu tenho conhecimento é o meu irmão, que o objetivo foi o mais tosco possível, mas ele zerou o Resident Evil 3 do PlayStation 1 mais de 100 vezes. Por quê? Só pra ver se no save mudava de 0,99 ou 99 pra 100. E mudou? Não, Ficou 99. Não ficou nem 00? não. Ficou 99. Não muda. Aí ele falou assim, não muda. Então tá bom. Tá certo que Ele o descobriu, Resident Evil 3, se você faz um speedrun, né, o PS1, que ele já tava com o jogo de cor na cabeça. É muito rápido, mas muito rápido mesmo. É um jogo bem curtinho. Então ele zerou rápido, mas pra isso. Foi o cara que mais zerou, que eu tenho conhecimento, algum jogo. Não conheço ninguém que zerou tudo isso. Eu acho bastante os 30 vezes que eu zerei o Resident Evil 2. E vira e mexe eu ainda jogo. Eu ponho de novo pra jogar porque eu gosto. Mas 100 vezes eu não cheguei, não. Talvez até o fim da minha vida eu jogue essas 100 vezes. Falando nisso, deixa eu só mostrar duas coisinhas aqui, ó. Esse jogo aqui eu joguei pouco, mas eu sei que ele é importante pra muita gente. E pra época também, né? Tanto é que quem não conhece fala assim... Quando a gente era o Dino Crisis, né? E tem gente que fala assim... Como é que fala certo? É Dino Crisis? É Dino Crisis? Assim, você põe o CD e escuta. Porque quando falava do Resident Evil, falava Biohazard, ou então Resident Evil. Fala Dino Crisis. The horror is alive. Então, é Dino Crisis. De onde vocês estão tirando o Dino? Mas você se importa tanto assim? Não me importo, mas é que tem gente que, por exemplo, se não tivesse o local, eu só acho burrice. É só isso, não é que eu me importo. Tipo assim, a gente ia jogar o Mortal Kombat. E aí eu escolhia o robô amarelo. Ele chama Cyrex. Robô amarelo. Pra ficar fácil do pessoal lembrar. É Cyrex. A hora que você seleciona o personagem, naquele som horrível da fita, fala Cyrex. Aí você vai conversar com alguém na locadora, pessoal, eu jogo com o Cyrax. Cyrax? Que Cyrax, mano? É o Cyrax. É o Cyrex. É o seu Cyrax, ué. Fala direito. Não, é o Cyrax. Sabe o que é isso? É déficit de atenção pra aprender alguma coisa. Não. O Ryu é o Ryu. O Ryu é o Ryu, não é o Ryu. Que Ryu? Mas não fala Vai no filme lá. Ryu. Ryu. Que filme é esse? É, sim. Não fala Ryu. Fala Ryu. É isso. Ryu. É só um jeito de fomentar discussões e brigas aí. Ô, raio. Olha lá, ó. Ô, raio. E eu não sabia de uma coisa, sabe? Tem sempre essas briguinhas, né? Fala assim, nossa, o Dino Crisis é melhor do que o Resident Evil, né? Pra gente que não sabia na época, o diretor é o mesmo, né? É o Shinji Mikami. O Shinji Mikami criou o Resident Evil e depois ele fez esse daqui também. Então, o Dino Crisis é melhor do que o Resident Evil. É o mesmo criador. Não é o mesmo criador? Ah, então. É a mesma...
Só tem a de dinossauro, né? Tem as suas diferenças, e aí tem gente que gosta mais mesmo do estilo do Dino Crisis, e tem gente que gosta mais do Resident Evil. Mas é muito parecido, né? É muito parecido, muito mesmo. A diferença é que não é foto. O Resident Evil na época era formado por fotos e aí inserido os objetos 3D. O Dino Crisis é todo em 3D, né? Então a câmera se movimenta mais e tal. Mas esse jogo não me marcou muito. E eu só mostrei ele pra falar pra vocês disso, né? Sobre o que a gente tava comentando, né? Por exemplo, o Alex Kidd não me marcou, não sei como eu jogar de novo. O Resident Evil, se eu pegar o 1, o 2, o 3, eu jogo de novo, porque me marcaram a época. O Dino Crisis não me marcou tanto assim. Eu comprei pra tentar jogar. E não vou mentir, eu ponho, começo a jogar e falo, putz, não é um joguinho que me anima tanto pra jogar, mas eu vou tentar terminar ele pra lembrar, porque eu não lembro de ter zerado. Ainda não joguei ainda, mas isso aqui custou nada, 500 ienes. Como o dólar tá 50 reais, aí parece caro no Brasil, mas ele seria, numa época normal, aqui, uns 20 reais, 10, 15 reais. É um almoço aqui, gente. Ele Acho baratinho. que é até mais barato que um almoço, dependendo de onde você for comer. 500 ienes. Eu comprei usado, e o mais legal de comprar usado no Japão é sempre isso. Eu acho importante falar. Você compra usado, é tipo no site Mercado Livre aqui do Japão que eu comprei. Essa é a qualidade do encarte de um usado aqui no Japão. Tá novinho. Dentro aqui também ainda tem o papel para você mandar a enquete. Tá dobrado ainda, a pessoa nem mexeu nada. E tem essa capinha aqui que fica do lado de fora. Só abraçando a lateral do CD, né? Também tá aberto e retinho aqui no meio. Isso que é gostoso. Eu comprei, vi as fotos e falei, caramba, será que tá bom mesmo? Eu falei assim, pô, tá bom. Gostei pra caramba de comprar. E o CD não tem risco nenhum também. E é uma coisa que muita gente não conhece, porque hoje em dia não tem mais CD, né? É que o CD original do PlayStation 1 é preto. Pode ver que não tem risco, ó. CD quando era preta é caro, viu? No Brasil, na época, pelo menos, era muito caro. Caraca, perfeito, né? Eu lembro que quem tinha CD preto, olha, era tipo relíquia. E não colocava em play falso, né? Play falso? Tinha play falso, gente? Tinha alguma coisa falso, não tinha? Não era play falso, acho que era um outro jogo com outro nome, né? Outro videogame com outro nome, mas rodava também, alguma coisa assim, né? Tinha destravado. Falso não tem pessoal destravado pra jogar jogo pirata, né? Eu lembro de ter jogado no destravado, sim. Eu lembro de ter jogado no destravado. Esse destravado era pegar uma faca de cozinha, ir lá e quebrar a travinha. O Super Nintendo é assim, o Mega Drive também, porque as fitas japonesas e americanas são diferentes. Elas tinham um formato diferente, né? Então você... depois de um tempo fizeram adaptador, né? Você até jogava, acho que no Mega Drive, coisas do Play também, né? Do Nintendo, quer dizer. Nossa, acho que o pessoal mais novo não deve fazer ideia, né? Porque fala assim, PlayStation 4, você joga o jogo, tipo, você compra o jogo nos Estados Unidos, joga no PlayStation do Japão, e o jogo nem foi feito nos Estados Unidos, por exemplo, e é tudo possível. Na época do Mega Drive e Super NES, fitas do Super Nintendo, que no Brasil chama Super Nintendo e Mega Drive, né? Aqui no Japão chama Sega Genesis, ou é Mega Drive? É o contrário, desculpa. No Japão é Mega Drive, no Brasil é Genesis, e no Brasil é Super NES e aqui é Super Famicom. São nomes diferentes, formatos de fitas diferentes. Então, se você tivesse um Super NES, você não consegue colocar uma fita do Famicom sem fazer uma modificação, sem usar um adaptador ou alguma coisa. Não entra. A mesma coisa, você comprar um jogo aqui do Mega Drive, você não consegue colocar no Mega Drive, né, no Genesis, no Sega Genesis do Brasil. Não entra, o formato é diferente. Então, tinha até barreira entre o próprio videogame. Era impossível. Então, na época que estava saindo o Play, não. Que já o Play 2, Play 3, eu ficava nessa dúvida. Será que jogo dos Estados Unidos funciona aqui? E funciona normal. A gente compra jogo importado e roda normal, né? Ainda bem, né? Era bom. Isso, pelo menos, era bom, né? Ainda é, né? Hoje ainda roda, né? Hoje tá assim. A única coisa que não acontece, tem gente que reclama, e eu fico na dúvida do meu ponto sobre isso, né? De reclamar ou não, do tipo assim, o PlayStation 4 não joga não roda os jogos antigos. O Play 1, 2, 3, só roda do 4. O Play 3 roda, né? Do 1, do 2 e do 3. Eu não sei se isso é 100% ruim ou não, porque os videogames antigamente eram isso. Eu não rodo no Super Nintendo jogo no Mega Drive, jogo do Master System, ou então da Nintendo. Super Nintendo Cubo. Não roda do Nintendinho. E por aí vai. Não houve isso com o tempo. Tem isso agora. É óbvio que aí tem essa evolução, uma mudança, e a mudança é positiva de rodar os jogos antigos. Mas é porque talvez os Zennials nasceram agora, os Zennials
nasceram agora e não entendam isso, né? Essa diferença. Mas se não rodar também eu consigo entender, porque eu tenho outro videogame também que roda, né? Não é ruim pra mim. E hoje em dia, eu acho que eles também estão partindo pro digital, né? Você entra lá na PlayStation Store e pega digital. Os jogos antigos, então... Sim. Né? Então, por exemplo, eu tô querendo jogar um que é o Alone in the Dark, The New Nightmare. Que seria o remake do primeiro Alone in the Dark. Porque eu tentei jogar o primeiro Alone in the Dark, é horrível. Você vai bater, você tem que entrar no menu e colocar ataque. Aí você bate. Você não pode apertar um botão pra atacar. Você tem que dizer pro sistema que você quer atacar. Sério? É muito ruim. Barra. Poxa, é dos primórdios, barra, ataque, ponto, enter. É dos primórdios do computador. Era assim que a gente jogava o CS. Não é possível. Não, tô zoando. A gente falava que a gente jogava assim. E aí eu quero jogar esse The New Nightmare, que tem pro PlayStation 1. Só que aí eu vi que tem na Steam. E isso pra mim facilita pra caramba, porque eu posso comprar no computador. Só que tem que esperar uma... Tá barato, mas eu quero uma promoção. A gente jogava no Mirk. Conta aquela Nem história sabe que é Mirk, né? Desculpa aí. que você contou de como você jogou CS, que te marcou, como é que seu irmão te... Gente, muita gente aqui sabe como que eu aprendi a jogar CS, mas tem gente aqui que tá ouvindo a primeira vez e eu vou contar, então. Foi assim, na época, as lan houses no Brasil eram permitidas e tava começando, então, tipo, em São Paulo, pelo menos, todo bairro, não, pelo menos na Zona Norte tinha uma lan house grande, na Zona Leste tinha uma lan house grande, né? Então, tipo, tinham várias lan houses e elas estavam começando a competir uma com a outra. Então, eles faziam o quê? Eles faziam os corujões. Corujões era passar a madrugada inteira na lan house e você pagava um valor super barato. Tipo assim, você pagava 2 horas pra ficar 7 horas usando o computador. Nossa, corujão. Né? Boa lembrança. Então, apesar de ter ficado barato. Uma única vez no corujão, porque eu não tinha muita grana na época. Poxa, que lembrança boa. Então, meu irmão mais novo, ele gostava muito de jogos e de computador, assim, de internet. E ele falou assim, vamos lá, que nessa lan house aqui, mulher, corujão é de graça. Porque não tinha muita gente no corujão mesmo, né? Então, eu fui a primeira vez fazer o corujão lá com meu irmão. Aí o meu irmão falou assim, esse jogo que todo mundo tá jogando, é jogo que de um contra o outro, todo mundo que tá aqui no computador. Fala, Tá, põe aí, né? Vamos jogar. Eu não sabia jogar nada, gente, de FPS, W, AD e atirar no mouse. Eu não sabia. A única coisa que eu sabia jogar de computador era um joguinho muito antigo, que o carinha ficava andando, e daí ele, tipo, pegava no cipó, pulava madeira, sabe? Pitfall? Esse tipo de joguinho que era tipo H, J, K e L os comandos. Você não mexia nada no mouse, não. Então, tipo, eu não sabia nada desses jogos. Aí ele foi lá me mostrar, ele falou assim, você, aqui é a mira, e aqui no mouse, você atira com esse botão aqui. Você aperta e ele atira. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, eu vou sentar no meu computador lá, e daí a gente joga contra. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei lá esperando e olhando. Igual uma besta lá. Cadê meu irmão? Virava. Ele não me ensinou nada, gente, nada. Eu só mexia o visor. Aí chegava ele lá, pulando na minha frente. E eu tentando atirar, né? Com a pistolinha. Parado. Aí ele vinha e me matava. Aí eu, caramba, né? E eu, toda vez, gente, ele fez isso, acho que mais de 50 vezes, acho que ele fez isso. Aí ele fez, sério. Aí eu comecei a xingar. Falei, menino, você me ensina a jogar esse negócio direito. Como que você pula? Como que você anda? Como que você vem correndo? Como que você troca pra faca? Como que... E aí eu fui aprendendo. Pá! Entrei no time da Lan House, meu. E fui contratada, fui pega por outra Lan House ainda. Falaram assim, não, essa menina joga muito bem. Vem pro time dessa Lan House aqui, pá! Nós temos uma sala só para o time jogar. Você não vai ficar jogando nesses mouse de bolinha mais, não. Aqui é mouse laser, pá! Na época, né, gente? G510. Você falando disso, eu lembrei que eu tava querendo falar. Agora veio em mente, não demorou, hein? Tá, os neurônios estão trabalhando pouco. Foi assim que meu irmão pouco. me ensinou, a gente só sabia mexer a mira e atirava com a pistolinha. A Prit falando de jogar bem aí depois e ir pro time, né, fez eu lembrar do que eu queria comentar quando eu tava falando do Mortal Kombat, que eu participei do primeiro campeonato da minha vida, primeiro e único campeonato que eu participei da minha vida.
Foi do Mortal Kombat 3. O campeonato ia acontecer no Super Nintendo. Eu tinha o Super Nintendo? Não tinha. Tinha o Mega Drive com 3 botões o controle. E o que isso significa? Você precisava de 6 botões, porque você tinha que ter soco baixo, soco alto, chute baixo, chute alto, bloqueio e corrida. O L acho que era bloqueio e o R do Super NES era o run de correr. Acho que era isso. Porque o bloqueio no Mortal Kombat não era pra trás como no Street Fighter. Você tinha que apertar um botão pra bloquear. Eu acho que não sei se é assim até hoje. E o controle do Mega Drive, que só tinha 3 botões, era assim. O A é soco baixo, o B é bloqueio. O C é chute baixo. A e B junto, se você apertar junto o botão, é o soco alto. O B e o C junto é o chute alto. O corrida era o start. Você tinha que tirar a mão do controle e apertar no start para funcionar. Então eu treinei neste maldito controle do Mega Drive, que era o que eu tinha, e fui pro campeonato no Super NES. Tem como dar certo isso? Não tem. Por jogar a primeira vez, como é que eu seguro essa porcaria desse controle direito e onde tá todos os botões que eu tinha decorado do jeito que eu treinei? Não funcionava, óbvio que não funcionava. Peraí, eu lembro que o controle do Mega Drive, ele era grande, né? É grandão. E o do Super NES, ele é super pequeno e fino, né? É ruim. Ruim, né? Doía o dedo. Não ficava, não dá um atatimento bom. Não tem uma pegada legal, boa, né? E aí eu peguei e tava no campeonato, eu joguei mal, mas eu consegui ganhar pelo menos um round. Então, de 3 rounds, eu ganhei um, mesmo tendo treinado. Perdi a primeira luta, mas pra ter ganhado pelo menos um round, tá valendo, hein? É. Ou a pessoa te deu uma colher de chá lá, falou, vai. Esse aí não sabe nem segurar o controle, coitado. Não, dava pra ver que o jogador não jogava muito bem também, não. Devia estar nervoso, como eu, né? Minha mão tava tremendo, era o primeiro campeonato da minha vida que eu participei. Poxa, tava empolgado, eu tenho certeza que ele devia estar do Eu só participei de campeonato depois da Lan House mesmo. Eu nunca participei de nenhum campeonato, assim. No máximo, os joguinhos na casa lá dos primos que eu falei, né? Que ficava o meu primo mais velho, que era o boss. Era tipo o boss. E daí todos os outros priminhos, um passando controle pro outro, tentando derrotar o boss. Isso eu também não tive, não. Aí agora, que me marca mesmo, assim, de jogos, não tem muito, só tem momentos engraçados, mas hoje tem uma facilidade incrível da tecnologia que quando há um momento engraçado, eu aperto um botão, uma tecla de atalho no meu teclado, e aí salvo os últimos 30 segundos do que aconteceu. Então, todos os momentos engraçados que eu acho engraçado, eu salvo e fico assim, Priti, olha aqui, Priti. A gente tava jogando Monster Hunter Iceborne ontem e a gente tá correndo atrás das coroas douradas, né? Eu tô completando 100%, né? Eu só tô ajudando a Prit, mas eu gosto de matar mesmo os monstros e acho legal ir atrás dessas coroas também, né? Por isso que eu tô jogando. Então a gente tá tentando pegar, tipo assim, o maior bicho e o menor bicho. Então a gente tá correndo atrás dos monstros bem grandões e dos menorzinhos também. Então a gente tá entrando no ranking baixo, já bem mais forte, pra matar, tipo, nas missões de 4 monstros de uma vez, 5 monstros de uma vez, mas eles são fracos, então a gente tá bem forte pra matar. Então a gente tava indo lá correr pra matar, acho que era não lembro agora, era o Dogaron, que parece um cachorro. Sim, né? o Dogaron. O Dogaron Bazelgeuse, que é tipo um dragão que solta uns cocôzinhos de lavas Umas que bombas, explodem, uns explosivos. Bazelgeuse. Tem o Rodoban, né? É Radoban, que é um dragão cheio de espinhos. E o outro era? É o Gyros. O Gyros é grande Gyros. Parece uma lagartixa meio grandinha. Um lagarto. E aí eu tinha acabado parece o lagarto da Dani. Eu tinha acabado de matar esse Gyros, que parece um lagarto. E aí eu tava andando, caiu um bicho morto, que é um que o Odogaron, que parece um cachorro, come. Um cadáver de um monstro grande, de uma leguiana, que é uma ave, bem grandona. Caiu em cima de mim, do nada. Eu tava só andando, acabei de matar o Gyros, eu tô andando pra ir onde a Prit tava, né? Falei, vou lá ajudar a Prit. O cadáver cai em cima de mim, e eu saí capotando. Falei assim, nossa, do nada eu fui alvo de um cadáver de uma ave gigante. E aí eu salvei isso. Dá pra mostrar pra vocês depois. É que assim, esse mapa, ele é meio podre, né? Ele tem uns vapores chama putrefato o mapa. Tem uns vapores tóxicos. Então, muitos bichos se adaptaram a esse mapa, né? A esse lugar. Então, eles vivem lá. E alguns estavam morrendo. E eles não sabiam por quê. O pessoal da cidade, né? Os humanos não sabiam por quê. Então, eles foram pesquisar nesse mapa. E daí, acontece isso de uma leguiana, um outro
o monstro lá tá voando e, puf, ele morre lá. Ele cai e morre lá. E sempre tem essa leguiana, esse bicho que voa, que morre lá. Sempre tem. Mas a gente nunca viu caindo. E caiu dessa vez na cabeça do Logan. Nossa, a gente joga esse jogo o quê? Ele foi lançado em 2016... Acho que é 16? Isso que é o tchan da coisa. O engraçado, porque a gente joga há muito tempo. E a gente nunca viu. A gente já chegou a passar no lugar onde fica o cadáver e, tipo, nunca tá lá. E aí passa de novo, tá. Então, quer dizer, tem um momento em que ela morre e cai lá. Sempre tem. E a gente nunca viu. E dessa vez caiu bem na cabeça do Logan. Sacanagem. Muito engraçado. Sair rodando. Tem vários momentos engraçados, né? Inclusive no Overwatch. Então, poxa, hoje tem uma facilidade, talvez por isso, né? Tô comentando dessa história toda, porque talvez por isso não tem nada que me marque mais pra ficar registrado como ficaram isso que a gente contou hoje aqui no podcast. Que são coisas de criança, da adolescência, que marcaram. Não tinha como não ficar registrado em outro lugar que não fosse a nossa mente. Agora, aperta um botão e salvo a parte engraçada, né? Mas, por um lado é bom, né? Por outro fica igual, tipo, o celular também, né? Tem tanta foto que você nem... Eu já descobri que isso realmente perde o valor. Só para vocês terem uma ideia de eu salvar esses momentos. São engraçados, são muitos. Eu tenho 400 gigas de momentos engraçados do Overwatch. E tá lá. Já pensei em fazer vídeo, mas tem coisas que estão num contexto de conversa do que tá acontecendo, que é engraçado pra mim. Sim, e eu não sei se vai ser engraçado pra quem vê. Tem Talvez esse detalhe entenda, também. Né? Então são momentos, é como se fossem, entre aspas, pedaços do meu cérebro, porque eu consigo ouvir o que a gente está conversando, lembrar e dar risada do momento. Mas eu não sei se vai ser engraçado para quem visse. Então eu não sei se eu fecho um vídeo disso não, mas tenho 400 gigas de Overwatch. Pra vocês terem ideia, eu tenho outras coisas que eu vou salvando também no decorrer. E eu fico assistindo igual ver foto do passado. Eu gosto muito de jogo e pretendo levar isso até o final da vida. Bora, responde só a última pergunta aqui. Da Tats. Tats, muito obrigada pela sua doação. Tats, muito obrigada pelo apoio aqui no canal. Ela perguntou: Pretty Logan, adoro vocês, mas me responda uma coisa. Jogam jogos de terror? O Logan é o estilo de jogo favorito dele, é terror. Completando então para responder. Filme também é terror. Eu gosto muito, vou resumir a história toda, mas quando eu era criança eu tinha medo de filme de terror. Eu assistia os filmes e ia dormir na cama dos meus pais. Eu lembro de ter assistido A Mosca. Meu Deus do céu, que filme trash o negócio. É trash até hoje, mas eu assisti. É A aquele Mosca. Filme. Você é a mosca que pousou na minha sopa. Foi a mosca que entrou dentro da máquina do cara. De teleporte, eu acho. Pousou na minha sopa. Eu ficava com medo do Jason também. Hoje não. Hoje é engraçado. Eu assisto filme de terror porque eu gosto de avaliar a qualidade de tudo. De como as pessoas estão fazendo os efeitos, de como são as câmeras, como que a pessoa está querendo conduzir o sentimento. Porque hoje, como produtor de conteúdo... E como é falso o medo dos atores. Gente, eu acho que o pior sentimento deve ser medo pra você interpretar, né? Meu Deus, como é falso! Como é falso! É horrível! Filme de terror é horrível. Eu acho que eu seria bom pra fazer esses filmes pastelão e porcaria. Faz uma cara de medo, logo. A Prit também. A gente ia se dar muito bem fazendo esses filmes porcaria. Faz cara de medo. Agora corre, tem um monstro atrás de você. Que isso? Ator, tô fazendo, contracenando. Eu gosto de ver essas coisas e analisar, porque como produtor de conteúdo, não que eu seja diretor... Ah lá, o Parasita tá na internet. Ó o Parasita, vai, Logan, vai. Ó o Parasita. A pessoa pedindo pra você divulgar as coisas de graça. Vai, Logan. Vai. A pessoa pedindo propaganda de graça no canal. Vai. Olha lá, ela não quer pagar. Logan, ela quer mais barato. Me ajuda. Eu sou um produtor de conteúdo, mas não sou um diretor, nem nada disso. Mas não que eu não vá atrás disso para tentar melhorar um pouco e tentar desenvolver isso. E hoje eu entendo completamente a questão de conduzir o sentimento das pessoas. Na live não dá para você controlar isso. Até porque não tem o som. Não tem os efeitos. Você não agora, consegue dar um gravado, zoom rápido, né? Quer dizer, aqui tem um zoom, ó. Sim. Mas, né? Tan, tan, tan.
Mas não dá pra colocar música, você que tem que fazer isso, dá pra você brincar com isso. E é mais uma comédia, um entretenimento, né? Uma diversão. Agora, os vídeos, a gente pode conduzir o sentimento com a música, com os efeitos. Então, se você desenvolver isso, você consegue realmente alcançar aquilo que você está querendo com a sua criação. E a gente aprendeu isso ao longo do trabalho com o YouTube. A gente não começou o YouTube sabendo disso, mas a gente desenvolveu isso com os estudos que a gente fez, com as aulas que a gente viu e por aí vai, para poder fazer esse tipo de coisa. Então, eu gosto de assistir os filmes hoje, principalmente desse gênero terror, que é o que eu gosto, e eu gosto de ficar analisando. Poxa, tem filme que é clichê. Por exemplo, é aquela coisa clichê. Quantos filmes de terror vocês assistiram que é assim, o cara tá dirigindo, aí cai alguma coisa. Ele abaixa pra pegar. A hora que levanta tem aquele pã! E tem um vulto na frente de uma pessoa, ele desvia. Bate numa árvore. Quantos filmes de terror tem esse clichê? Tá cheio. Eu fico assistindo os filmes de terror e tem muito clichê, tem pouco filme bom, não só de terror, de outros gêneros também, mas o terror é o gênero que eu gosto de assistir, né, ficção também. Então eu fico analisando isso, assim, poxa, você vai deduzindo as coisas que vão acontecer, e isso é chato pra caramba. Quando eu pego um filme de terror pra assistir e eu falo assim, tá, vai acontecer isso, e eu acerto, eu começo a desanimar porque eu já tô entendendo o diretor. E aí eu vou só vendo, se eu começar a acertar muito, ficou chato o filme. Eu termino de assistir pra ver o enredo e como as coisas são conduzidas, mas eu acho meio chato. Aqueles que me surpreendem, eu falo assim, poxa, esse cara tem uma visão diferente. Tá conduzindo pra um lugar que eu não tô entendendo o que ele tá fazendo. Isso tá me chamando a atenção, isso me prende pra assistir, mas eu gosto muito. Jogo de terror, então, são os que eu mais adoro de jogar. O Biohazard e o Silent Hill, falando nisso, parece que vai sair Silent Hill novo, tem uns burburinhos saindo aí com a Konami. Silent Hill, Resident Evil, Biohazard, Alone in the Dark, aí os mais recentes eu joguei o Medium, que é muito bom. Agora tem jogo de terror chato, que eu não gosto de jogar pelo jeito que ele é. Tipo, tem um que o pessoal gosta bastante, que é tipo Outlast. Aquilo lá pra mim não me anima a jogar. Eu não sei o que tem nesse jogo! Esse jogo é horrível! Esse é um, aí tem um outro que eu tentei jogar também. Esse jogo é horrível! Era Manicômio, né? Aquele dos bonequinhos lá, dos bichinhos bonitinhos lá, que fica te assustando na câmera. Só se for... Como é que é o nome, gente? Do filme do... Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. FNAF. Ah, mas isso daí já joga uma outra conversa, porque tem a ver com as experiências que você teve. Por exemplo, se você já jogou o Silent Hill, você já jogou o Biohazard, você já jogou Evil Within, você jogou uns pesados. Aí O Zero é legal, gente. É isso, Projeto Zero, que na verdade, como é que chama em japonês? Ah, não. É Zero, não, em japonês é Zero. Em japonês é Zero, né? O nome dos Estados Unidos é Fatal Frame. Né? Ah, Fatal Frame, isso. É legal. Aí você tem essa gama de contato com essa qualidade de jogos de terror. Aí falam pra você que Five Nights at Freddy's é bom, é difícil. Agora, se você não jogou nada, você é uma criança, tá tendo contato com esse mundo de videogame agora. Aí você joga o Five Nights at Freddy's, pô, é o melhor jogo do mundo, provavelmente, pra você. Então tem a ver com o que você teve contato. Imagina você assistir filmes grandiosos, aí você vai assistir o filme, tipo, lá da Carla Pérez, por exemplo. É difícil você... O que você tá falando? Da princesa do... Aí é difícil você pegar e falar que é um filme bom, né? Mas isso com não uma é de atuação terror? boa. Não, eu tô falando de filmes bons, filmes de como um todo. Você assiste filmes bons, aí depois você vai ver um mais ou menos, aí fica difícil. É mais ou menos isso. Né? Vamos, deixa eu ler o que a Tati mandou para nós. Muito obrigada, Tati, pela doação, valeu pelo apoio. Por isso te amo, sua linda, muito obrigada pelo carinho. Logo, uma dica de filme show pra você que gosta de Seven. É Ressurreição. Retalhos de um crime. Peraí, se não viu ainda, veja. Você vai adorar. É um filme show, é um filme legal. Tá, desculpa. É um adjetivo, eu pensei que era um filme ou um show, fiquei na dúvida, desculpa. Peço desculpas pelo vacilo. Já assistiu? Retalhos? Retalhos de um crime. Seven crime. É muito... Nossa, tá aí um filme. Querem um filme bom, com um enredo bom, que te levam pro lugar que você... Não precisa ficar indo pra frente. O microfone pega seu áudio. Não precisa, não. Um filme bom que vocês... De todo o contexto é Seven, Os Sete Pecados Capitais. O filme bom. Que filme bom. Em vários aspectos. Viu, gente? É bom.
É bom. Entenderam? É bom. Eu não gosto muito de jogos de terror, nem de filmes de terror, não são os meus preferidos. Mas eu jogo jogos de terror aqui, Tats, no Halloween. O mês do Halloween é combinado só jogos de terror. Esse ano já tenho jogos decididos pra jogar, que são os jogos que, na verdade, são do Logan, mas eu vou jogar no Halloween pra quem gosta de jogos de terror. E de vez em quando a gente joga aí um suspense ou outro, tipo, a gente jogou o Little Nightmares, né? Fora da temporada do terror, mas, assim, é que tem uma pegadinha um pouco diferente, né? Esse tipo de jogo, pra mim, né? Não é 100% terror, né? Então tem aquele puzzle, né? Eu gosto bastante. Agora, quando ele envolve muito terror, aí eu deixo só pro Halloween mesmo. Assim, desse filme, né, do Seven, apesar de não ser terror, e o The Last of Us também não ser terror, são as únicas duas coisas que me causaram um desconforto emocional muito grande. Foi assistir Seven e depois de terminar o filme, né, ver o final do filme, me causar uma revolta, uma angústia que eu não conseguia explicar. É difícil. O Seven? O filme. E o The Last of Us 2, a mesma coisa. Aquela angústia de você querer fazer de algo que você quer fazer, mas ao mesmo tempo você saber que não é certo e que é errado. Um conflito. Um conflito de sentimentos, de raiva, de ódio, de angústia, de vingança. É muita coisa ao mesmo tempo. Só essas duas coisas até hoje me causaram essa revolta interna de eu ficar assim... eu vi um meme na internet que eu achei mais engraçado. Você, depois que joga The Last of Us, aí a pessoa parada assim, olhando pro céu, aí olhando pro chão, pensando. Foi isso que aconteceu comigo com The Last of Us e esse filme. Você fica dias pensando no que você acabou de ver. Sabe que pra mim não foi um impacto tão grande assim. Que isso? É verdade. Vontade de matar. É isso, pessoal. Acho que eu falei demais. Falei pra caramba, mas eu acho que agora passou o tempo também. Sim, sim. Então, muito obrigado pra todo mundo. Se a gente não ouviu nada, eu peço desculpas, porque eu realmente, vocês perceberam, eu tô sem fone, esqueci hoje de colocar. Não ouvi nada, então não ouvi alertas, não ouvi inscrito, não ouvi nada. Foi uma falha minha, peço desculpas aí. Não é falha não. Daqui a pouco eu explico de novo, porque assim, quem tá bem acostumado aqui com o podcast sabe, mas quem tá há pouco tempo talvez não saiba, então quando você terminar eu explico aqui pra eles. Deixa eu lembrar o nome aí, ó. Ressurreição, Retalhos de um Crime. Muito obrigado, tá no YouTube. Obrigada, Logan, tá pela participação. Em redes aí de Spotify pra você procurar. É só digitar Fala Prit em qualquer lugar aí de podcast, Google, Apple, Spotify, nos principais, e pra né? quem quer ver também, né, acompanhar aí o vídeo, o que a gente tá mostrando e falando, os nossos trejeitos e tal, pra você entender melhor. YouTubes no Meu Dia Comum, tá? Os podcasts são lançados lá no Meu Dia Comum, editados pelo Logan. Obrigada, Logan, pela edição e pela participação. Bom dia para vocês. Vou ali do lado para jogar Monster Hunter World. Pegue seu banquinho e saia de mansinho.